Olá, sexto ano. Bom, hoje nós vamos corrigir, na verdade, o nosso exercício da página 73 sobre notícia, que vai servir também como espécie de revisão, tanto esse quanto os exercícios do livro do caderno de atividades. Então vamos lá, porque o exercício é um pouquinho longo. Notícia. Todos nós sabemos que gatos costumam subir em árvores. Então, qual seria o motivo de um gato subir em uma árvore e se tornar notícia? Leia os títulos a seguir e identifique a razão pela qual, nestes casos, o fato se tornou notícia. Gato medroso que não desce há 8 meses de árvore ganha casa e vira atração turística em cidade do Mato Grosso. Por que isso virou notícia? Já que é um fato comum um gato subir em árvore. Bom, o gato subir em árvore é um fato comum. Agora, o gato não descer dessa árvore por 8 meses é algo que interessa um grande público. Então, por isso é que se tornou uma notícia, porque é inusitado o fato de o gato estar em cima da árvore há 8 meses. Segundo quadrinho. Gatinho apaixonado sobe em árvore após briga com gata. Por que esse aqui virou notícia? Pelo fato dele ter subido na árvore após uma briga com a gata e pelo fato dele estar há uma semana em cima da árvore, que também é muito inusitado. Bombeiros resgatam gato em árvore de 50 metros de altura em São José. Por que esse aqui virou notícia? Porque o gato subiu numa árvore de 50 metros, não se sabe como. É muito alta, no mínimo aí é uma árvore centenária. Então ele virou notícia por isso, pelo fato dele estar a uma altura muito elevada. Segunda questão. Leia esta notícia. Aí vocês leiam a notícia. Não vamos ler aqui, porque senão perderemos muito tempo. Leia este verbete e responda as questões. Clandestino. Adjetivo. Realizado às ocultas. Ilegal. Aquele que se esconde em navio, avião, etc. para viajar sem documentos nem passagem. Identifique o significado da palavra clandestina no seguinte trecho e reescreva fazendo a substituição. Um balão solto de forma clandestina caiu. Bom, poderia ser um balão solto de forma ilegal caiu, ou outro sinônimo que tenha esse mesmo sentido. No momento só pensei em ilegal. Nesse contexto, clandestina significa estar em desacordo com a lei. Quarta questão. É comum a estrutura de uma notícia ser composta das partes listadas a seguir. Nem sempre, porém, todas aparecem em uma. Assinale com X as partes que compõem a notícia que você acabou de ler. Bom, a notícia que nós lemos, ela tem título, ela não tem subtítulo, ela possui uma foto, a foto possui legenda, nós temos o corpo do texto, que é o desenvolvimento, nós temos uma espécie de subtítulo no corpo do texto, que é esse outro caso. E nós temos o hiperlink. O hiperlink é aquele link que, quando você está navegando numa notícia, você pode clicar. Geralmente ele fica azulzinho. E aí você clica e ele lhe encaminha para uma outra notícia. Isso é o hiperlink. Acontece em diversos sites da internet, diversas situações. Você está fazendo uma pesquisa aqui sobre fábulas. Aí tá falando sobre fábulas e comparar as fábulas com as alegorias. Aí vai estar lá em azulzinho o nome alegoria, você clica e abre outra página falando sobre as alegorias. Então, os hiperlinks, eles funcionam assim.
Sobre o hiperlink, responda as questões a seguir. Que trecho mostra a existência de um hiperlink? Cadê o hiperlink? Não estou conseguindo identificar. Bom, tem aqui na apostila de vocês dizendo que é na parte que causou transtornos. Logo aqui embaixo. Como pode ser percebido o hiperlink? Bom, o hiperlink, ele geralmente está escrito em azul. Que conteúdo o hiperlink deve apresentar? Outra notícia da queda de um balão publicada anteriormente. Os hiperlinks aparecem em textos publicados em sites da internet. Somente na internet é possível que haja esse processo de estar numa notícia e ser encaminhado para outro, ou estar em um texto e ser encaminhado para outro. Essa notícia apresenta quantos parágrafos? 7 parágrafos. O primeiro parágrafo da notícia é chamado de lead. Sua função é dar ao leitor informações básicas sobre o que está sendo noticiado. Para tanto, responde a algumas perguntas que fazem parte da notícia. Releia o primeiro parágrafo dessa notícia. Um balão, solto de forma clandestina, caiu sobre um prédio residencial em Perdizes, na zona oeste da capital paulista, nesta quarta-feira, dia 15. Então, vamos lá. Na coluna ao lado, grife as perguntas que estão sendo respondidas nesse lead. Aqui do ladinho, ó. Quais são as perguntas respondidas? O que, quando, onde e como. Essas perguntas foram respondidas nesse parágrafo. O que aconteceu? Um balão caiu sobre um prédio residencial. Como? De forma clandestina, solto de forma clandestina. Onde? Em Perdizes, zona oeste da capital paulista. Quando? Nesta quarta, dia 15. Então, essas são as respostas do lead. Releia estes trechos e faça o que se pede. Grife as palavras que substituem a palavra balão. De acordo com os bombeiros, o objeto, grifa objeto, provocou um incêndio no telhado de um dos apartamentos. A queda do artefato, risca artefato, foi registrada na rua Tucuna. B. Copie do dicionário o significado da palavra artefato. Artefato significa produto, objeto produzido industrialmente. Então, isso é um artefato. São objetos produzidos industrialmente. Grife a palavra que, neste trecho, substitui a palavra bombeiros. Os bombeiros ficam acionados por volta das 7h56 e enviaram 2 equipes ao local para atender a ocorrência. Segundo a corporação, ninguém se feriu. Corporação é a palavrinha que substitui os bombeiros. Procure no dicionário o significado da palavra que você grifou e copie. Corporação significa associação de um grupo de pessoas da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma profissão, que exerçam a mesma atividade, é uma corporação. Letrinha E. Leia a reescrita do primeiro trecho novamente, em que substituímos as palavras que você sublinhou pela palavra balão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o balão provocou um incêndio no telhado de um dos apartamentos. A queda do balão foi registrada na rua Tucuna. Avalie a repetição da palavra balão e identifique o efeito que ela causa no texto. Empobrece o texto
né? Porque indica que você não tem tanto vocabulário assim, você precisa ficar repetindo palavras. E deixa a leitura cansativa. Quando você está lendo um texto que sempre repete o mesmo vocábulo, a leitura fica super cansativa. Então são essas duas. Qual a importância de evitar a repetição na construção do texto? Bom, o texto fica mais fluido e indica que você possui um bom repertório, um bom vocabulário. 9. Para escrever uma notícia ou reportagem, é comum jornalistas compararem os fatos com fontes diversas. Eles buscam informações em diferentes lugares para chegar o mais próximo possível do que aconteceu e como. As fontes podem ser pessoas envolvidas no evento ou documentos. Sabendo disso, responda ao que se pede. Nessa notícia, alguma pessoa foi entrevistada? Em caso afirmativo, quem? Bom, foram entrevistadas as pessoas do Corpo de Bombeiros e a polícia, né? Nessa notícia que lemos. Que marcas no texto possibilitam essa informação? Ele diz, de acordo com os bombeiros, segundo a polícia militar, isso indica que essas pessoas foram ouvidas. C. A fala de quem é entrevistado pode aparecer no discurso direto ou no discurso indireto. Discurso direto é quando eu tenho travessão e a fala da pessoa. Por exemplo, Maria disse, quero tomar banho. Isso é o discurso direto. O discurso indireto é quando eu incorporo a fala da pessoa à minha. Quando eu falo, por exemplo, Maria disse que quer tomar banho. Então, isso é o discurso indireto. O que aconteceu no texto foi o discurso indireto. O jornalista colocou com suas palavras aquilo que informou os bombeiros e os policiais, aquilo que informaram os bombeiros e os policiais. Copie duas frases em que esses discursos ocorrem. Segundo a corporação, ninguém se feriu. Nenhuma pessoa envolvida na confecção e soltura do balão foi detida até sua publicação, segundo a polícia militar. Qual a importância de o jornalista ter apresentado informações do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar? Dar veracidade às informações, ou seja, garante que aquelas informações são verdadeiras, que elas são reais e que aquela notícia existe. Décima questão. Qual foi a consequência da queda desse balão? Provocou um incêndio no telhado de um apartamento. Por que razão, no seu entender, o acontecimento se tornou notícia? Bom, porque a soltura de balões é proibida por lei, então no caso é um crime. Então por isso se tornou notícia, porque se trata de um crime ambiental. A divulgação de notícias como essa tem outro objetivo, além de relatar o acontecido, qual? Bom, além de relatar o acontecido, essa notícia tem a intenção de conscientizar a população acerca do uso de balão. Conscientizar de que é crime, conscientizar sobre as consequências, conscientizar sobre as problemáticas que provocam a soltura de balões. Então é isso. Que palavra do depoimento da Polícia Militar leva a crer que a confecção e soltura de balão é crime? O que significa essa palavra? Aqui é a palavra detida. Detida significa presa, encarcerada. O trecho final da notícia apresenta o resumo de outro caso acontecido em agosto do mesmo ano, isto é, apenas 4 meses antes da publicação da notícia lida, que foi em 15 de novembro de 2017. Qual a importância de trazer essas informações? Bom, mostrar, né, que isso é comum, acontece com certa frequência e que causa sempre consequências a quem solta e às pessoas que não estão envolvidas na soltura.
O que deve fazer a pessoa que queira ler essa outra notícia? Deve clicar no hiperlink, né? E aí você vai ser levado para outra notícia. Nesse fato informado, a que tipo de transtornos os moradores de Pinheiro foram submetidos? Houve um apagão porque o balão ficou grudado na fiação elétrica. Nesse fato informado, a que tipo de transtornos os moradores de Pinheiros foram... já li. 15. Sobre a publicação dessa notícia, responda ao que se pede. Em que suporte, isto é, em que local ele foi publicado? Na Folha de São Paulo. Tem dizendo lá embaixo no link. Onde você encontrou essa informação? No link, né? No link lá embaixo. Essa notícia foi assinada pelo jornalista que a escreveu? Em caso afirmativo, indique. Não, geralmente notícias não possuem autores. Ela é veiculada ao suporte, ao local onde ela foi publicada. Por hoje é só. Depois a gente vai fazer essa atividade aqui, mas por hoje encerramos. É isso. Beijão e até a próxima aula. Boa prova, estudem direitinho, façam tudo direitinho. E fiquem em casa, não esqueçam.